No vídeo de hoje eu vou contar pra você tudo o que já aconteceu na obra, então senta que lá vem história, viu? Vamos iniciar por alguns pontos antes de vir aqui pra falar a história pra vocês. Então já senta aí, viu, que lá vem história. Mas, antes de iniciar todos esses pontos e toda a história, eu preciso perguntar a você, você já é inscrito aqui no nosso canal? Se não, já pega esse dedinho e já faz assim, ó, se inscreve aí, tá bom? Não perde nenhum vídeo, porque vai ser babado, confusão e gritaria, meu filho, daqui pra frente. Antes de falar pra vocês a história do que aconteceu, eu preciso deixar alguns detalhes aqui antes. Como eu já havia falado pra vocês no vídeo anterior, nosso apartamento tem poucos pontos elétricos e na parte de iluminação ela tem apenas uma saída por ambiente. E aí a gente queria aumentar para fazer um ambiente mais clean, mais aconchegante e tal. Então a gente decidiu aumentar esses pontos elétricos e para iluminação. Atualmente nossas tomadas, todas elas só tem uma tomadinha no espelho, tá? E aí o que acontece? Nós vamos aumentar de 1 para 3 tomadas em cada espelho de tomada. E vamos aumentar também a quantidade de espelhos. Eu vou deixar aqui para vocês o que é isso de espelho e tomada, tá? Porque fica mais fácil para vocês entenderem o que eu tô falando. E dentro dessa opção da gente querer aumentar esses pontos elétricos e o de iluminação, nós temos duas opções. Ou a gente faria toda essa parte de eletrofita, e a outra opção que a gente tinha era fazer com fio, né, e o eletroduto. Só que a gente iria precisar fazer o quê? Rebaixar o teto com gesso e depois pintar toda essa parede e o teto, porque a gente ia precisar rebaixar o teto com gesso. E outro detalhe, se a gente fizesse tudo de eletrofita, todas as nossas luminárias, elas teriam que sobrepor. Elas não poderiam ser de embutir, porque a gente não podia rasgar a parede para encaixar ela. E por água abaixo, né? Porque quando eu fui fazer os orçamentos, eu caí para trás com o preço das coisas. Por exemplo, quando a gente vai fazer todo esse processo de expansão com a eletrofita, a gente precisa da eletrofita, a gente precisa dos conectores e da manta. Ou seja, um custo que eu não sabia que existia. Essa eram as duas opções que a gente tinha e uma primeira escolha que a gente queria. E aí a gente fez o quê? Vamos fazer o orçamento da parte de fio, eletroduto, tudo que a gente vai precisar para fazer essa expansão com fio mesmo. E aí foi quando depois a gente foi orçar o valor de fio, eletroduto e a parte de gesso, porque se a gente fosse fazer com o fio, a gente ia precisar do gesso para fazer o rebaixo do teto, para a gente conseguir fazer o aumento da parte de iluminação. Aí, meu povo, que eu quase caio para trás de vez, assim, sabe? O valor que a gente gastou com fio, eletroduto e o gesso quase que ficou a mesma coisa se a gente fosse fazer tudo com eletrofita. Porque a eletrofita, além dela ser algo caro, a gente ia precisar de muitos e muitos e muitos metros para a gente conseguir fazer essa expansão das tomadas e do ponto de iluminação. E aí, meus queridos, que na parte do gesso foi uma coisa assim, uma bênção. Sabe uma bênção? Vamos elogiar, para não ter mais BO, né? Vamos elogiar. O que aconteceu? Quando a gente decidiu que realmente ia ter que fazer o rebaixo do teto com gesso, a gente começou a fazer orçamento. E eu tinha achado uma empresa que ia fazer a parte do gesso, só que ela só poderia começar tipo uma semana depois. Do dia que eu fiz orçamento, uma semana depois. E aí eu fui, falei com o pedreiro, falei assim, olha, é o seguinte, eu encontrei uma empresa, a gente vai fechar com ela, só que ela só vai começar daqui a uma semana, eles não vão poder começar antes. E aí ele me mandou uma mensagem assim, eu não posso esperar o pessoal vir semana que vem, porque a parte do gesso tem que ser junto com a iluminação, porque senão, se ele colocar o gesso em tudo, como é que eu depois vou ter que rasgar o gesso para puxar toda a fiação? Então a gente precisa fazer em conjunto essa parte de puxar a fiação de iluminação e colocar o gesso. Aí eu fiz, certo, então o que é que você me sugere? Aí ele fez, eu tenho uma pessoa que sempre trabalha comigo nessa parte de gesso, e eu posso indicar ela para você, você vai fazer orçamento com ela para ver se dá dentro das suas possibilidades, e eu tenho certeza que ele vai começar bem antes do que essa empresa. Aí é aquela coisa casada, sabe? Mas tudo bem. Falei, não, tá, me passa o contato. E aí a gente fez um orçamento com essa pessoa, ficou acho que uns R$ 400 a mais. Mas a pessoa ia começar, tipo, no outro dia. E aí ele fez bem assim, ah, é maravilhoso ele e tal, todo certinho. Não, tudo bem. Falei com o vaqueiro, falei assim, amor, vamos fechar com eles, porque eles começam amanhã e ele precisa dessa pessoa junto com ele para os dois juntos fazer essa parte de gesso e iluminação.
E aí, meu povo, que quando eu fui fazer o orçamento com essa pessoa, eu vou ver se eu deixo o print pra vocês, mas eu tenho que ver se eu posso mesmo, né? Não sei. Mas aí, quando eu fiz o orçamento com essa pessoa, e ele falou assim pra mim: olha, rebaixar o teto de todos os cômodos, menos do banheiro, porque já era gesso no banheiro. No quarto casal e na sala tem um cortineiro iluminado. Antes de prosseguir no assunto, eu preciso fazer essa pergunta a vocês. Se a pessoa chega pra você e diz assim: ah, o cortineiro iluminado, o que é que vocês entendem isso? É com ou sem LED? Na minha cabeça era com LED, tanto que eu ainda falei assim, ó, certo, é com todo o seu material, com a instalação, esse valor. E os cortineiros já com LED, ele fez isso, o cortineiro iluminado. Então, na minha cabeça, ele confirmou que tinha o LED. O rebaixo, né? Ele começou pelo quarto da Antônia fazer para rebaixar o teto. E até aí, tava tudo tranquilo. Porta para. Eu ia um dia na obra e falar assim: irmão, vamos fazer as medidas de altura da tomada, de distância da tomada, quantas tomadas vai aumentar aqui, a parte dos interruptores e tal, enfim, vamos lá, vamos lá. E eu fui passando com ele cômodo a cômodo, todas as medidas, a altura, o que vocês imaginarem. Quando chegou na sala, aí ele fez bem assim, olha, essa daqui eu coloquei... Eu vou dar uma pesquisada, e aí eu coloco para vocês aqui o nome que se dá nessa função. Por exemplo, quando a gente abre a porta, ela tem um interruptor. E no corredor, no microcorredor, ela tem outro interruptor também, para ligar e desligar a lâmpada. E aí ele tinha feito o quê? Para quando a gente fosse para o quarto, não precisar ir para a porta e desligar. E aí ela iria desligar de lá mesmo do corredor. E quando a gente fosse sair de casa, para não precisar ir para o corredor, desligar e vir no escuro, sair de casa, ele tinha colocado esses interruptores para eles conversarem entre si. Aí eu falei assim para ele: não vai precisar, porque os interruptores da sala e dos quartos vão ser inteligentes. Aí ele olhou assim para mim e fez: diga isso não. Aí eu, sabe quando seu corpo gela assim? Você faz assim: que merda que eu falei. Que eu já penso assim, que eu devo ter falado alguma coisa que ele não entendeu ou que eu não tinha falado. Eu já começo a ficar o quê? Preocupada. Aí ele fez: mas você não tinha me dito que aqui ia ser inteligente. Aí eu respirei fundo, porque assim, quando eu tenho convicção que eu falei uma coisa e a pessoa diz na minha cara que eu não falei, aí eu fico emputecida. E aí foi quando eu cheguei pra ele e fiz bem assim, mas eu falei tanto que você falou que o seu sogro que fazia a programação, e aí eu e o vaqueiro falou pra você que não precisava, que a gente ia fazer a programação pelo telefone mesmo junto com o Alexa. Você só ia precisar instalar. Eu não sabia que era esse interruptor. Aí eu respirei mais uma vez fundo, eu falei bem assim, a gente tinha dito pra você que ia ser na sala e nos quartos. Ele, eu vou ter que fazer toda a parte da elétrica de novo. O gesso vai ter que parar. A minha cara, assim, sabe? Tipo, palhaça. Foi enorme, assim, na hora. Porque eu pensei assim, não. O cara fez a gente pagar mais caro do gesso para justamente começar no dia que ele queria. E aí, por um erro dele, a gente pagou mais caro, né? Aí, o gesso parou. Praticamente uns 3 dias por aí, para depois retornar. E quando o rapaz do gesso voltou, qual foi a data que ele voltou? A data que a outra empresa disse que podia começar. Mas a gente pagou quase R$ 500 a mais, porque o bonitinho da Fanta disse que não dava para esperar. Mas eu fiquei muito puta, porque eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente ia fechar com uma empresa mais barato, que tinha um serviço de qualidade, tá? Mas simplesmente pelo fato dele dizer que não podia ser naquele dia, porque senão ele ia ficar praticamente uma semana parado, e ele não queria ficar uma semana parado, ele podia ir fazendo qualquer outra coisa. Mas ele queria que o rapaz do gesso começasse junto com ele. Resultado, parou o gesso, ficou uns 2, 3 dias sem gesso e ele foi refazer a parte da fiação. Por que ele teve que refazer a parte da fiação? Eu vou explicar para vocês como eu entendi de como ele me explicou, beleza? E não tenho conhecimento técnico, mas é basicamente assim. Para a gente ligar uma tomada, precisa de 3 fios. Só que o interruptor normal, sem ser o inteligente, ele só precisa de 2 fios. Só que o interruptor inteligente,
ele funciona a instalação dele como se fosse uma tomada, porque ela precisa sempre estar ligada. Para quando você desligar, tipo, Alexa, desliga, Alexa, liga. Ela sempre tem que estar ali pronta para ligar e desligar. Ela é diferente do interruptor normal. E aí ele precisa desses 3 fios. Só que ele só tinha puxado 2 fios para essa parte da iluminação. E aí ele tinha que puxar mais um fio para instalar um interruptor inteligente. Sabe aquele filtro que eu acho que eu coloco no Instagram, que tem a cara de palhaço? Eu acho que eu devia fazer uma máscara daquela. Para toda vez que eu fosse no apartamento conversar com ele. Ai, Jesus, me dá paciência. Mas tudo bem, respirei fundo e aconteceu, fluiu o trabalho, né? Ele foi lá, puxou a fiação, falei com o cara do gesso foi, voltou e iniciou. Pessoal, muito rápido do gesso, isso eu não posso reclamar. Não posso reclamar de forma alguma. O pessoal foi muito rápido mesmo. Eles voltaram tipo, com uns 2, 3 dias, assim, depois que ele tinha puxado o fio. E uns 2 dias, 3 no máximo, assim, no meio do terceiro dia, eles já tinham terminado. E aí o rapaz foi mandar uma mensagem pra mim, dizendo que já tava tudo ok, que já tinha feito tudo e tal. Falei, ah, obrigada. Aí eu fui e falei com o irmão, falei assim, antes de pagar pelo rapaz do gesso, falei assim, irmão, verifica, por favor, por gentileza, se nos cortineiros estão lá os LEDs só pra você instalar. Aí ele fez, olha, Laís, aqui não tem LED nenhum, não. Aí eu respirei bem fundo. E disse, não, tudo bem, tranquilo, era só pra saber. Eu cheguei pro rapaz e falei, olha, fulano, o irmão me explicou que lá nos cortineiros estão sem o LED. Aí ele me mandou um áudio. E assim, oxe, minha senhora, mas lá não tem LED não, eu não trabalho com LED não, eu trabalho com gesso. Respirei fundo mais uma vez, marquei a mensagem que ele tinha me confirmado que tinha o LED. E ele disse assim, eu não sei onde você viu isso não. Eu não sei onde foi que você viu. E gesseiro trabalha com LED. Eu não sei nem quanto é, minha filha, o LED. Eu não faço instalação nenhuma de parte elétrica. Eu falei, eu não disse a você que você instalava. Mas eu confirmei com você que quando você disse que o cortineiro era iluminado, eu ainda perguntei. Falei assim, é com o LED já esse cortineiro? E você fez isso, cortineiro iluminado. Você quer que eu entenda como? Aí ele demorou para responder. Aí eu respirei bem fundo, falei assim, vaqueiro, segura aí o Pix, por favor. E liguei para ele. Expliquei para ele a situação, que ele tinha me dito uma coisa e me entregou outra, mas que isso foi um erro de interpretação dele, porque eu não entendi errado. Eu ainda confirmei o que ele tinha me dito. Ele fez, não, foi um mal entendido, eu peço desculpa, porque eu achei que você estava falando que dava para colocar o LED. Eu fiz, mas eu sabia que dava para colocar o LED. Só que quando eu confirmei com você se já vinha com o LED, você fez isso, o cortineiro iluminado. E aí eu pedi para que ele tivesse atenção na hora de falar as coisas, de passar um orçamento, porque ele pode se prejudicar com isso. Que eu não ia ser a pessoa que ia fazer um barraco, que ia fazer uma gritaria, que ia fazer uma coisa ou outra, mas que eu também não ia ser feita de trouxa. Mas, como o serviço dele foi rápido e bem feito, ele iria ser pago pelo preço que ele me passou. E tudo bem. Pensei, depois eu compro um LED e instalo lá. Tudo bem, não tem problema. Mas isso foi uma dor de cabeça que eu tive, porque, por exemplo, hoje eu tenho 2 cortineiros que eram para estar iluminados e que não estão. Porque na minha cabeça ele tinha me explicado que vinha o LED, mas na verdade não veio. Mas e hoje, meu povo, como é que estão as coisas lá no apartamento? Ele já finalizou toda a parte elétrica, a parte de gesso também está finalizada, já tirou todo o piso, já tirou todo o revestimento da parede e já está finalizando a parte da aplicação de revestimento e do piso, tá? Graças a meu bom Jeová. Mas é isso, meu povo. Esse foi o vídeo do nosso primeiro perrengue chique de obra, né? Porque tem que ter um probleminha assim com o seu pedreiro. Mas é isso, meu povo. Fiquem com Deus, tá? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, que é o @nosso.ap606. Eu faço aqui o vídeo mais completão e eu dou um breve resumo das coisas por lá para também trazer para cá para vocês, tá? Não esquece de seguir a gente lá e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom, meu povo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!